6 agora. Vamos começar agora a palestra do Felipe. Felipe, já o famoso Felipe, @SQLBoy, vai falar sobre o Fast Track. Na verdade, ele já falou sobre o Fast Track, então se vocês perderam a primeira sessão, dá uma olhada no blog dele, que já tem o vídeo lá para vocês assistirem, o vídeo está lá no YouTube. O que a gente vai ver hoje é um assunto bem interessante. O Felipe é especialista em Fast Track, já deu cursos de Fast Track pelo mundo fora, está ajudando na documentação da criação de Fast Track. Então, ele tem bastante experiência sobre isso. É uma plataforma muito poderosa para a Data Warehouse, mas o que a gente vai ver hoje é como usar as boas práticas do conceito Fast Track nos nossos ambientes OLTP. Então, no nosso dia a dia, quais são os problemas que a gente evita no Fast Track que a gente pode resolver ou aplicar nos nossos ambientes OLTP. Então, Felipe, Data Platform Architect da Solid, especialista no assunto. Vai lá, Felipe, boa sorte e se precisar, estou por aqui. Olha, eu ia ficar sem jeito com essa apresentação. Só a parte do famoso, né? Que forçou um pouquinho a barra, né? Mas obrigado. Quem conhece o Felipe, quem conhece o SQL Boy, levanta a mão aí. Aí você vai ver no chat depois. Vamos lá, pessoal. Então, a apresentação já foi feita, não tem mais nada o que falar, né? Está alimentado de contatos, para quem ainda não tiver. A ideia é realmente fazer uma apresentação também de nível 400, assim como a do Fabiano. Nós vamos falar de assuntos bem técnicos mesmo. Tá? Então, se o pessoal tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, pode ir falando durante a apresentação mesmo, que eu vou ficar acompanhando o chat dessa vez, tentar não me distrair com ele, mas vou ficar acompanhando, para a gente conseguir realmente bater um papo e começar a conversar sobre algumas questões de melhores práticas. Tá? Antes de começar, só deixa eu fazer aqui uma pesquisa sobre... Eu até conheço muita gente do que está aqui, mas só para saber melhor aqui, né, qual que é o papel que define melhor o que vocês fazem hoje na empresa. O pessoal é DBA, é realmente de infraestrutura, ou é de desenvolvimento, ou é ambos, ou o pessoal também é indefinido, também em cima do muro. Então, pessoal, só para a gente ter uma noção melhor aqui. Bora botar no desenvolvedor, galera. Desenvolvedor, só tem um. Não quero desenvolvedor aqui hoje, A maioria é ambos, né? Acho que é maior. Aí, vamos lá, pessoal de infra. Mais alguém? Só eu que voltei no desenvolvedor. Pensei que o DBA ia ganhar, devia ter fechado o pool quando a gente estava ganhando ali. Mas beleza, pessoal, deu para ver que a maioria, na verdade, faz ambos os papéis. Porra, não tem ninguém definido aí. Botei na rosinha até para ver se alguém saía do armário. Brincadeiras à parte, né? Fechar aqui o pool. Beleza, então o pessoal não vai ficar tão perdido quanto eu pensei. Eu estava com medo que tivesse mais desenvolvedor por causa da palestra do Fabiano. E aí realmente o pessoal ia ficar um pouco perdido, porque eu vou falar bastante, na verdade eu vou falar praticamente só da questão mesmo de hardware, de otimização de hardware e algumas considerações que a gente tem que fazer quando está montando o nosso ambiente de produção. Tá? Então, vamos lá. Agradecendo aí a SolidKey, a IDEA, como sempre, que estão patrocinando o evento, fizeram possível essa semana, esse mês inteiro, na verdade, de webcast da Solid. Né? Alguns serviços, o pessoal também já viu nas outras palestras nossas, só para complementar rapidinho, né? Alguns serviços que a gente oferece, então tem health check, administração remota, treinamentos em company, treinamentos públicos, faltou o mais importante de todos, que é a parte de BI. Né? Não está nesse slide aqui, mas também fornecemos serviços na parte de BI, que eu sou especialista em Business Intelligence da Telehouse. Né? Alguns dos nossos clientes, né? Para o pessoal conhecer, mas vamos se enrolar muito, que já são 9h10 aí, o pessoal acho que parece que dorme cedo. Tirando eu aqui, o pessoal dorme cedo. Então, a agenda que a gente vai ver hoje, então, um pouquinho ali de considerações sobre fragmentação de disco, considerações sobre realmente discos, storage, né, e a questão de processadores. Então, a gente vai focar realmente bem na parte de infraestrutura, de hardware. Então,
primeiro, antes de mais nada, né, Fast Track, o que é isso? Né? Então, para quem não assistiu a primeira palestra aqui introdutória, que eu falei o que era o SQL Server Fast Track, tem ali o post lá no meu blog, com o vídeo da palestra anterior. Realmente, o SQL Server Fast Track é uma solução em hardware para ambientes de Data Warehouse. Aí ele não é focado em ambientes OLTP, mas como o Fabiano disse, a gente vai ver hoje, na verdade, o que? A gente vai ver as boas práticas que a gente utiliza no Fast Track, que foram usadas para criar essas arquiteturas de referência e tentar pegar algumas das coisas mais importantes, né, na questão do Fast Track e jogar para o ambiente de produção de OLTP. Tá? Para quem não estava na primeira palestra, a gente comentou inclusive que a SolidKey é uma das pioneiras aí na implementação de Fast Track no mundo e a gente consegue, na verdade, uma performance inclusive maior do que o próprio fabricante. Né? Então a gente tem servidores de Fast Track que aguentam 3.5 GB por segundo de dados. Com as nossas recomendações, a gente consegue tirar até 5 GB por segundo dessa mesma máquina, né? Com as nossas boas práticas. Então, essas boas práticas, esses segredos que a gente utiliza para conseguir uma performance maior do que a Microsoft e o próprio fabricante do hardware falam que a gente consegue. Eu vou tentar passar algumas coisas aqui para vocês. Né? Então, antes de mais nada, fragmentação. Quem trabalha com SQL Server, com certeza absoluta, já ouviu falar de fragmentação. Está mais do que acostumado a ouvir o pessoal falando que os índices estão fragmentados, que eu tenho que fazer uma rotina de desfragmentação dos meus índices aí semanalmente ou diariamente, não sei, né? Dependendo da nossa base de dados, da janela que a gente tem, a gente desfragmenta nossos índices para que nossas consultas fiquem o mais performática possível. Tá? Se eu falar alguma besteira, o Fabiano, por favor, pode ficar à vontade para se meter e a gente começar a discutir. Mas a questão principal aqui é que a gente que está acostumado a trabalhar com banco de dados esquece que a fragmentação dos meus índices é apenas um dos tipos de fragmentação possíveis que eu tenho no banco de dados. Né? Inclusive, acho que é o último nível de fragmentação aqui que a gente realmente tem que pensar. Aqui nesse slide eu tenho aqui os tipos de fragmentação possíveis no SQL Server. Então, antes de mais nada, eu tenho a fragmentação do arquivo, fragmentação física no disco. Né? Antigamente o pessoal prestava mais atenção nesse tipo de coisa do que hoje em dia. Né? Quem é o pessoal quando que tinha discos de 1.5, 1.9 GB no máximo, rodando um Windows 95, né? Eu sempre tinha o costume de fazer de tempo em tempo lá o quê? Ir lá e fazer a desfragmentação do disco no Windows para ficar um pouquinho mais rápido e aparecer um pouquinho mais de espaço livre disponível. Então, hoje em dia o pessoal já não dá mais tanta bola para isso, a gente já tem tanto espaço, os discos estão cada vez maiores, então as pessoas pararam de se preocupar com essa fragmentação, mas a gente vai ver que ela é muito importante também. Né? Depois, passando de fragmentação do arquivo e entrando realmente no SQL Server, a gente aí tem fragmentação dos extents. Né? O que é extent? Né? Então, eu não vou ficar entrando muito detalhe sobre isso, porque realmente a palestra já é nível 400, já é um pouco mais avançado, mas o SQL Server sempre armazena nossos dados então em páginas de 8K, e aí o SQL Server agrupa 8 páginas de 8K numa estrutura que ele chama de extent, né, que tem 64 KB. Então, esses extents, no próximo slide vai dar para enxergar um pouquinho melhor, eles também podem ficar fragmentados. Então, a gente tem o primeiro nível de fragmentação, que será uma fragmentação lógica. Depois, entrando dentro do extent, como eu comentei, ele é um conjunto de 8 páginas. Essas minhas páginas também podem ficar fragmentadas. Ou seja, um próximo nível de fragmentação. E por último, sim, a gente tem a fragmentação que todo mundo está acostumado e costuma falar no dia a dia. Fragmentação dos meus índices. Esse seria realmente o último nível de fragmentação e, por incrível que pareça, é o que a gente mais se preocupa. Né? A gente normalmente não dá bola para os outros 3 tipos de fragmentação, principalmente na fragmentação de arquivo. E eu já vou mostrar o custo que isso tem em performance para a gente. Né? E uma coisa muito importante, se a gente desfragmenta nossos índices, a gente garante a ordenação dos meus dados na minha tabela dentro da minha base de dados. Isso, obviamente, não garante que meus dados estão ordenados nos blocos físicos do disco. Tá? Como eu falei, eu vou comentar bastante da questão de hardware mesmo. Tá? A questão que a gente, como trabalhando com SQL Server, acaba deixando de lado normalmente. Então,
os meus dados são ordenados, eu tenho uma rotina de manutenção, meu índice está 0% fragmentado. Importa para mim me preocupar com esses outros tipos de fragmentação que eu vou falar aqui? Sim, importa muito, tá? Porque o meu índice pode estar 0% fragmentado dentro do SQL Server, mas o arquivo fisicamente está completamente fragmentado. Tá? Então, vamos ver aqui como é que isso funciona então. Primeiro nível que eu falei para vocês, fragmentação a nível de quê? A nível de arquivo, sistema operacional, tá? Lá no sistema de arquivos NTFS. Então, minha base de dados tem um arquivo, né? Arquivo 1. O que a gente faz quando vai criar a base de dados? A gente vai lá, clica com o botão direito no Management Studio, lá em Databases, nova base de dados, né? New Database, coloca o nome e dá OK. Usa a configuração padrão do SQL Server. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma base de dados com um arquivo de dados muito pequeno, com 2, 3 MB, e vai configurar para que esse meu arquivo cresça de 1 em 1 MB. Um monte de gente faz isso e a base de dados depois vai crescendo com o tempo, vai crescendo, 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 acaba virando uma base gigantesca com centenas de gigabytes, mas continua com essa configuração padrão, que o meu arquivo está crescendo de 1 em 1 MB. Toda hora eu estou tendo que fazer essa operação de grow, né, de inicialização do meu arquivo. Então, o que acontece? Imagina que aqui, isso aqui nós temos o disco. Esse aqui é o meu arquivo 1. Só que a minha base de dados ela tem mais do que um arquivo. Então, eu tenho aqui do lado o meu arquivo 2. Eu comecei a fazer operações de insert, update, delete na minha base de dados, e o Windows precisou, e o SQL Server precisou crescer no arquivo 1. Então, o que ele fez? Ele foi lá e alocou um pouco mais de espaço. Aloquei mais um espacinho no meu arquivo 1. Beleza? Continuei fazendo as minhas operações, meu sistema OLTP, eu tenho muitas transações por segundo. O SQL Server precisou fazer o quê? Crescer meu arquivo 2. Então ele foi lá e cresceu. Tá? Desculpa, arquivo 1 de novo. Né? Então cresceu aqui o arquivo 1, alocou mais um pouquinho de espaço, depois sim aqui meu arquivo 2. Percebam que agora, fisicamente no disco, eu tenho um pedaço do arquivo 1 no começo do disco. Né? Como é que eu desenho aqui? Deixa eu ver aqui. Então eu tenho um pedaço do meu arquivo 1 no começo do disco, um pedaço aqui um pouco mais para o meio, depois eu tenho mais um bloco de informações do arquivo 1 e o arquivo 2 no final. Quando eu preciso fazer uma leitura, o que vai acontecer? Se eu comecei a ler informações do arquivo 1, o meu disco tem que pegar um pouco da informação daqui, depois mover a cabeça do disco lá para o meio e começar a ler mais informações daqui, pulando esse bloco. Então eu tenho muito mais operações de movimentação, né, do meu disco fisicamente por causa dessa minha fragmentação física. Isso aqui que é a nossa fragmentação física. Depois, passando disso, aí sim a gente entra no banco de dados. Entramos no SQL Server. Então a gente tem aqui nossos extents, tem nossa tabela lá. E o SQL Server alocou aqui, dentro do meu arquivo 1, eu tenho minha tabela 1 e alocou o extent, 64K do Windows aqui. Né? Minha tabela 2 alocou mais uns extents. Eu continuei fazendo diversas operações, insert, update, delete, e o SQL Server alocou mais um extent aqui. Isso seria a fragmentação a nível do extent. Eu tenho dentro dos meus blocos do SQL Server os meus dados fragmentados. Então, de novo, eu fiz um select asterisco na tabela 1, né? Além de ter matado um gatinho por ter utilizado o asterisco, que é proibido, aí eu quase que me meti na palestra do Fabiano para falar algumas vezes para ele parar de usar asterisco. O que vai acontecer? Eu vou ter que fazer uma leitura nesse extent, depois vir para cá. Eu odeio gatinhos. Ah, tá explicado então. Então eu vou ter que pegar ali os dados aqui no começo do disco, depois ir lá no final, no meu outro extent, e ler mais um bloco aqui no final. Né? E por fim, ainda temos fragmentação na página. Cada um desses meus extents aqui são compostos por 8 páginas de 8K. Então aqui dentro, o que pode acontecer? Eu tenho a página 31, 32, 33, e olha só, pulou para 37, voltou para 36, foi para 38, e interessante, essa 37, essa 38, que estão com cores diferentes, elas podem ser outra tabela. Essa aqui pode ser a tabela 2, essa aqui pode ser linha da tabela 1. Eu tenho páginas que estão, o que a gente chama de interleaved, né? Elas acabaram se sobrepondo na hora que eu estava fazendo minhas operações. Esses são os tipos de fragmentação possíveis que a gente consegue ter dentro do SQL Server. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos fazer uma brincadeirinha. Primeiro vamos começar aqui a falar um pouquinho dessa minha fragmentação de disco. Não vou falar muito dessa aqui dentro do SQL Server no momento. Tá? Vamos falar mais da questão de disco. O
que acontece com o meu disco? O meu disco, todo mundo sabe, que a não ser que eu tenha o SSD na minha empresa já, ele vai ser sempre o meu gargalo, ele vai ser sempre, desculpa, não o meu gargalo, vai ser sempre o meu ponto mais sensível, porque realmente ele é físico ainda, tirando nossos SSD, nossos HDs são físicos e por isso ele tem uma limitação. Né? Laerte não é lenda não, tá? Realmente a formatação o Laerte fez uma pergunta aqui, sobre se é lenda ou não a questão de formatar os meus blocos do disco para 64K para ajudar na performance ou não. Realmente ele vai conseguir te ajudar, é o recomendado para banco de dados, para SQL Server, eu fazer a formatação. Por padrão, o Windows formata com 4K, o ideal é que a gente mude isso para 64K. Dessa forma a gente consegue realmente um ganho de performance, justamente por causa da forma que o SQL Server trabalha. Porque ele vai sempre fazer tanto leituras quanto gravação no disco físico em blocos de 64K. Tá? Então se eu conseguir se eu formatar usando uma unidade de alocação de 64K, eu garanto que vai estar alinhado o meu disco físico com o meu sistema de arquivos lógico para o Windows. E aí eu consigo ter um ganho de performance. Se eu usar blocos diferentes, o que pode acontecer é de eu ter que fazer mais do que uma operação física para conseguir gravar alguma informação no disco. Tá? Então eu preciso fazer 2, 3 operações para gravar um instante inteiro. Então realmente não é lenda, é o recomendado. Mas não é só isso ainda. Isso é o que todo mundo até consegue encontrar artigos na internet comentando sobre isso, falando sobre essa questão de tamanhos de alocação do tamanho dos blocos de alocação do meu disco, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu nunca vi ninguém comentando e que faz uma diferença gigantesca é aonde que eu vou colocar o meu arquivo no disco. Vocês estão vendo aqui nessa imagem que eu tenho um disco físico. Quando eu começo a gravar informações no meu disco, o que vai acontecer? Ele vai começar a gravar essas informações sempre do final do disco para dentro. Ele vai sempre seguir essa linha de gravação. Então, quando eu peguei um disco vazio, fiz a primeira gravação, ele vai gravar aqui na parte mais exterior do disco. E aí vai começar a encher até chegar na parte interna. E o que acontece? Aonde eu colocar os meus arquivos fisicamente dentro desse disco vai alterar a performance que eu vou ter. É muito mais performático, é muito mais rápido eu fazer leituras na parte externa do meu disco do que na parte interna. Para vocês terem uma noção, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o Performance Monitor, uma imagem do Performance Monitor com testes que a gente fez com diferentes localizações do arquivo, mas só para vocês terem uma noção. Com um arquivo com 0% de fragmentação, simplesmente tirando o arquivo aqui da parte mais interna do disco e jogando para a parte externa, a gente conseguiu um ganho de mais de 30% em performance de I/O. Então realmente ele é muito mais performático. Só altera essa formatação quando instala o sistema operacional, é possível remanejar os dados para outro disco e reformatá-lo. O Leonardo perguntou aqui. Realmente, você precisa reformatar o disco. Então, os seus arquivos de dados, se Deus quiser, não estão no C2 pontos, não estão na mesma unidade que o sistema operacional. Então, o que vai precisar fazer é realmente parar o SQL Server, remanejar os seus arquivos de dados, tirar ele fora da unidade e reformatar ele. Vai ter que formatar o disco novamente. Pode ser feito isso depois da instalação do sistema operacional. E como o Fabiano bem comentou ali antes, né, as operações do read ahead do SQL Server também são utilizadas para block size de 64K. Então, o que é isso? Quando você faz uma leitura de disco, o SQL Server tem um processo chamado de read ahead, que ele vai sempre fazer como o nome já diz, né, uma leitura à frente. Então, ao invés de fazer uma leitura somente de uma página de dados, ele lê o meu extent completo, né, e joga isso para a memória. Então, ele vai ler um block size de 64K. Né. Ele é otimizado para leitura de 64K, que é o que nós temos normalmente em sistemas de OLTP. Só por curiosidade, tem uma trace flag que a gente coloca no SQL Server, que a gente utiliza para Data Warehouse, que aí ele modifica o read ahead, e ao invés de fazer leituras de 64K, ele começa a trabalhar com 512K.
Então eu consigo ler mais informações. Se eu tenho muitas operações de scan na minha base de dados, eu tenho muitas operações consultas de padrão de data warehouse que faz scan na minha tabela inteira, então 64K já não é mais otimizado, não é o ideal para mim. Então eu posso alterar essa configuração para ler de 512K por vez. Só por curiosidade. Mas voltando aqui para o nosso foco, a questão do disco. Então, como eu falei, o posicionamento do meu disco, do meu arquivo dentro do disco, vai influenciar muito a minha performance. Então, vamos mostrar aqui para vocês, então, rapidinho, o que eu quero dizer com a diferença de performance na localização do arquivo. O que eu fiz aqui? Eu peguei meu servidor de Fast Track, que eu utilizei na demonstração de semana passada, e fiz um teste rápido para conseguir mostrar isso aqui para vocês. Tá? Eu não vou conseguir demonstrar na prática mesmo, porque eu teria que preencher uma história inteira de dados, e aí realmente 1 hora seria um tempo curtíssimo. Então eu preparei aqui alguns print screens para conseguir fazer essas demonstrações de hardware para vocês. O que eu fiz foi o seguinte: eu criei 4 arquivos dentro do meu RAID group, dentro da minha storage. Tá? Então cada um desses blocos aqui é um arquivo que eu criei. Tá? Qual é a diferença entre um e outro? Esses 3 primeiros arquivos aqui, eu tenho 0% de fragmentação. Então, esse aqui é um arquivo sem fragmentação nenhuma, que está localizado na parte mais externa do disco. Tá? Esse da carinha aqui é um arquivo de 10 GB, que está localizado no meio do meu disco físico, tá? Com 0% de fragmentação também. Tá? Esse cara aqui, ele é um arquivo com 0% de fragmentação, localizado na parte mais interna do meu disco. E esse último bloco que eu tenho aqui no meu computador de performance, no meu print screen, ele é o quê? Ele é um arquivo de 10 GB que está completamente fragmentado. Então eu tenho partes do arquivo no começo, no meio e no final do meu disco. Tá? Que é o que a gente mais costuma ver nos sistemas do LTP. Porque, como eu comentei, aqui eu não estou falando de fragmentação dos meus índices, eu estou falando de fragmentação física dos meus arquivos no disco. E normalmente as pessoas não prestam muita atenção nisso. Essa minha linha vermelha que eu tenho aqui na minha imagem é quantos megabytes por segundo eu estava lendo na minha consulta. E essa linha azul é a latência de disco. Então, quanto tempo estava demorando para ele fazer minhas leituras aqui. Pode ver que no começo eu estava conseguindo fazer uma leitura na base de 100 megabytes por segundo. Esse aqui está dividido aqui para a escala, para não ficar muito grande o gráfico. Ele estava lendo a 100 megabytes por segundo na parte mais externa do disco. Eu joguei para o meio do disco, ele já diminuiu um pouquinho, foi para 95, 96 megabytes por segundo. Não foi uma diferença significativa. Mas quando eu joguei isso no mesmo arquivo para dentro, para a parte mais externa do disco, olha o que aconteceu. Eu já caiu para metade quase. Eu estou aqui com 60 megabytes por segundo mais ou menos. Tá? O Gil está perguntando, em RAID também temos problemas de posicionamento de arquivos, tipo RAID 5. Esse print screen que eu estou tirando aqui foi feito numa storage P2000 da HP com um RAID 10. Tá? Isso aqui está dentro de uma LUM com RAID 10. Então, sim, dentro da minha storage eu também tenho esse mesmo problema. Só que está em storage, tá? Utilizando o RAID. E o caso mais crítico de todos foi esse meu último carinha aqui. Olha só, eu tenho um arquivo que está 100% fragmentado, eu tenho um pouco em cada pedaço do meu disco. A minha performance, que eu poderia chegar a 100 megabytes por segundo, ela está em quase 10 megabytes por segundo aqui. Está baixíssima. Então eu tive uma perda de performance gigantesca. Olha o tamanho que foi aqui a minha latência de disco, meu tempo realmente que eu estou precisando para fazer o retorno da minha informação para o SQL Server. Eu não fiz nada aqui. A única coisa que eu fiz foi o quê? Foi criar um arquivo num local diferente no meu disco. Então, olhei isso aqui e fiquei apavorado. Meu Deus do céu. Eu simplesmente criei um arquivo no disco em locais diferentes. Como é que isso aconteceu? Para quem tiver curiosidade, como é que eu fiz esse teste, como é que eu faço para criar um arquivo em locais diferentes do disco, pode me mandar um e-mail que eu explico que a gente consegue fazer isso juntos depois. Tá? Só não vou ficar entrando em tantos detalhes assim aqui, porque senão o nosso tempo estoura. Mas a questão que eu quero comentar aqui para vocês, por que a gente fez isso aqui? Como é que eu definia o local no disco do arquivo, né, Laerte? Simples. Eu peguei a minha LUM, meu disco que estava completamente vazio, criei um arquivo sequencial de 10 GB. Ele criou no começo do arquivo.
Depois eu precisava criar no meio do arquivo um outro arquivo de 10 GB, no meio do disco. Então o que eu fiz? Eu fui preenchendo o meu disco com arquivos pequenos, com arquivos de 200 MB, de 2,5 GB, fui intercalando, criando arquivos até chegar na metade do meu disco completo. Então onde eu tinha 300 GB, cheguei a 150 ocupado, criei mais um arquivo de 10 GB sequencial. Então criei no meio do disco. Aí eu fui criando mais arquivos no meu disco, no final peguei e criei mais um arquivo depois. Tá? Aí eu apaguei todos os meus arquivos pequenos que eu tinha criado no meio do disco, esses arquivos de 200 MB e de 2,5 GB, e criei mais um arquivo grande de 10 GB. Como o único espaço que eu tinha disponível no disco era nessas brechas que eu tinha no meio do arquivo, ele foi obrigado a preencher no meio. Tá? Então, mas no ambiente de produção, como é que eu faço isso? Como é que eu defino, então, a localização dos meus arquivos no meu ambiente, na minha empresa? O que eu vou fazer é simples. Eu vou fazer algo que todo guia de boa prática em criação de banco de dados diz que vocês devem fazer e que ninguém faz. Eu vou fazer o meu plano, o meu sizing. O que é isso? Né? Eu vou fazer o meu plano de quantos espaço a minha base de dados de produção vai necessitar, então quantos gigabytes eu vou precisar, e eu vou pré-alocar o meu disco na hora que eu estiver criando a minha base de dados. Então, na hora que eu for criar a minha base, ao invés de utilizar a configuração padrão do SQL Server, deixar ele criar uma base de dados de 3 MB e crescer de 1 em 1 MB, que vai fazer o quê? Vai criar esse cenário aqui para mim, fragmentando completamente o meu disco? Não. A minha base de dados, eu fiz o sizing, eu sei que minha base vai ter 50 GB, que vai chegar até o final do ano a 100 GB, eu vou alocar 100 GB no começo. O primeiro arquivo que eu vou criar no meu disco vai ser a minha base de produção, a base que eu quero maior performance. Né? Então eu vou criar ela primeiro, sequencialmente, deixar 100 GB alocado para essa minha base agora. Né? Depois eu vou fazer o quê? Eu vou alocar as minhas outras bases secundárias de usuário. Né? E por último, aqui no meio eu posso colocar uma outra base de dados menos importante. Posso deixar isso aqui, essa parte do meu disco, para outras coisas, colocar alguma base, até as bases de sistema, master, a base de dados master, model, que não é utilizada, aí eu posso deixar para colocar aqui no final do disco. O que é feito normalmente é exatamente o contrário. A gente instala o SQL Server, algumas pessoas ainda, quando tem um ambiente de maior porte, se preocupam em fazer pelo menos um remanejamento e definir o tamanho do TempDB. Então a primeira coisa que a pessoa faz é configurar o TempDB. Ele fica aqui no começo do disco. Aí depois eu começo a criar minhas bases de produção, que é onde eu vou ter que colocar maior carga de trabalho. Aí eu defino isso aqui. Né? Isso logicamente, né? Levando em consideração que vocês estão colocando o TempDB na mesma linha que os arquivos de dados. Coisa que nós não vamos fazer também, né? Pelo menos não em base de dados, assim, que eu estou falando aqui de multitera. Tá? Essa base que eu estava utilizando aqui para teste, isso aqui eu estou usando só arquivos no disco ainda, tá? Mas os próximos exemplos que eu vou mostrar mais coisa dentro do SQL Server, eu estava usando uma base de 700 GB, nem era muito grande ainda. Sim, a ideia é que isso serve tanto para SQL Server em geral, tanto transacional quanto analítico. Até porque, por isso que eu até botei aqui o LTP, né? Porque quando eu fiz esse teste aqui, eu fiz esse teste utilizando a ferramenta SQL.io, então eu criei arquivos no disco e utilizei a SQL.io para gerar carga no meu disco. Eu utilizei os parâmetros para leitura aleatória no meu disco. Tá? Se você utilizar os parâmetros para leitura sequencial, vocês vão ter o mesmo problema também, tá? Que seria a carga de dados DW. Você vai ter o mesmo problema, fica um pouco até menos evidente. Tá? No LTP, esse problema acaba se tornando muito mais grave, porque como nós temos muitas transações por segundo, o que acontece é que o meu arquivo fragmenta muito mais. Né? No meu DW não, no meu DW eu fiz uma carga completa dos meus dados, então eu acabo tendo um cenário um pouco mais sequencial no disco, e aí eu não vejo eu vejo também esse problema, mas aí a porcentagem de diferença de performance é um pouco menor. Fica em torno de uns 15, 20%. Né? Beleza? Se tiver mais alguma dúvida, o pessoal pode ir comentando, pode ir perguntando ali. Tá? Ver se tem mais alguma coisa a partir disso para comentar. Não. Não tem problema, Laerte. Na verdade, a ideia já era realmente fazer bastante perguntas aqui agora para a gente tirar todas essas dúvidas. Tá? Antes de eu partir para a parte de processador, deixa eu voltar aqui rapidinho para a parte de fragmentação. Né? Tudo isso eu estava falando ainda só nesse primeiro nível de fragmentação aqui embaixo, que é a fragmentação por
arquivo, a fragmentação de arquivo, desculpa, é a fragmentação física no Windows. Tá? Como é que eu resolvo isso? Se eu já tenho no ambiente em produção, eu já tenho esse problema, eu cheguei lá em casa agora, rodei o defrag do Windows lá, e eu vi que realmente está completamente fragmentado o meu disco. Como é que eu vou resolver isso? Tá? Bem, depois que a nossa base tem produção, realmente se torna bem mais complicado de a gente começar a gerenciar isso e começar a consertar nossos problemas. Tá? Eu realmente precisaria desfragmentar o meu arquivo completamente como meu primeiro passo. Tá? Para desfragmentar meu arquivo, eu vou ter que rodar um defrag do Windows, por exemplo. Só que é importante, qual que é o problema disso? É que depois, como eu vou rodar o defrag do Windows, né, ele vai desfragmentar esse meu arquivo nesse nível. Né? Pode ser que dentro desse meu arquivo 1 aqui, eu tinha meu índice com 0% de fragmentação. Quando eu começar a mover esse carinha para cá para desfragmentar meu disco fisicamente, eu vou fragmentar meus arquivos logicamente dentro do SQL Server, meus dados. Tá? Por isso que realmente esse carinha é bem legal da gente prestar atenção nele quando está ainda criando nossa base de dados. Depois de criado, nós vamos ter bastante dificuldade para começar a mexer com isso, porque eu vou ter que desfragmentar o meu disco primeiro no Windows, remanejar o tamanho desses meus arquivos. Então, se eu não definir um tamanho máximo para ele, não definir um tamanho de crescimento para esse meu arquivo ideal, eu vou fazer isso agora, né? Rodar um defrag no sistema operacional, para esse arquivo ficar com 0% de fragmentação, e depois disso eu vou ter que desfragmentar os meus dados aqui dentro. Né? E qual que é o problema disso? Fragmentação de extent. Né? Fragmentação de página é a fragmentação que a gente está mais acostumado. É a fragmentação que acontece com os meus índices não cluster. Ele fragmenta minhas páginas no disco e eu rodo um alter index lá, mando desfragmentar meu índice e ele vai organizar isso aqui para mim. Agora, como é que eu desfragmento um extent? Sabe essa, Fabiano? Como é que eu desfragmento um extent no disco? Não tenho a menor ideia. Pois é. É aí que está o problema. Para eu desfragmentar o extent, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso dar um drop na minha tabela e recriar ela. Do zero. E colocar todos os meus dados novamente na minha tabela. Né? E é por isso que a gente tem que prestar bastante atenção nesse tipo de coisa. A Solid Quality, a Solid Key, a gente tem um jornal mensal que é feito globalmente para a empresa que se chama Solid Key Journal. E numa das primeiras edições do Solid Key Journal teve uma entrevista com o Mark Souza, que ele é o cara que criou o time SQL Cat na Microsoft. E nessa entrevista perguntaram para ele qual que era o pior defeito que ele tinha no SQL Server na opinião dele. Né? E a resposta dele, ele só não sabe disso, tá? Mas a resposta que ele deu, ele copiou de mim. Porque é algo que eu falava, que eu já falo também faz bastante tempo. O pior problema no SQL Server é que ele é muito fácil de usar. Né? Diferente de outras plataformas concorrentes, onde a pessoa, antes de sair criando qualquer coisa, ela faz um monte de curso, estuda, né, tira um monte de certificação e sabe o que ela está fazendo, porque para conseguir fazer é complicado. No SQL Server, qualquer um faz a instalação Next, Next Finish, clica com o botão direito na interface gráfica, abre um wizard e cria qualquer coisa. Faz o que quiser com o SQL Server. E muitas vezes a pessoa não sabe o que está fazendo. É a mesma coisa com a questão de Transact SQL. Né? Muita gente sabe Transact SQL, mas não faz a menor ideia de como é que aprendeu. Né? Eu sou um que eu não sei como é que eu aprendi Transact SQL. Eu nunca fiz curso disso. Fiz curso com o Fabiano só depois de grande. Né? Agora, quem entrei na Solid que eu fiz curso com o Fabiano. Antes disso, eu sabia porque eu comecei a trabalhar como desenvolvedor, comecei a precisar de Transact SQL e a linguagem é fácil. Então a gente acaba aprendendo e fazendo do jeito que a gente acha que é o correto. A mesma coisa na parte de infraestrutura. A gente acaba criando nossas tabelas, criando nosso banco de dados, sem saber direito o que a gente está fazendo. Então, se a gente não presta atenção nesses detalhes, a gente vai sofrer com performance depois. Tá? Lógico, quanto que eu vou sofrer de performance? Isso é muito grande, vale a pena eu recriar minha base de dados do zero? Esse tipo de coisa vai fazer realmente uma diferença grande na performance quando eu estou trabalhando com bases de dados maiores. Se eu tenho um sisteminha com uma base de dados de 50, 100 GB, vocês não vão sentir uma perda de performance enorme com essas alterações. Vocês vão começar a sentir realmente quando a minha base estiver um pouco maior. Estiver ali com
como eu comentei, esses exemplos que eu vou mostrar aqui depois aqui na questão de processador, estava com uma base de 700 GB. Mas a partir dos 300 GB eu já começo a ter uma perda de performance bem grande. Né? Um restore organiza a página existente de um banco. Se eu fizer um backup numa base de dados e restaurar ela, ele vai reorganizar fisicamente a minha base? Não. Tá? O backup ele realmente vai recriar a base da mesma forma que ela estava. Então, se eu estava fragmentado, os existentes vão continuar fragmentados. Tá? Porque ele vai recriar a tabela da mesma forma que ele estava aqui, refazendo as operações na mesma sequência que ela estava no disco anteriormente. Então, a única forma realmente de eu acabar com a fragmentação de extend é eu acabar com a minha tabela e recriar ela. Tá? Quando a gente está trabalhando com Data Warehouse na SQL Server Fast Track, acho que aprende isso na marra. Por quê? Porque dentro do Fast Track, nosso principal objetivo é conseguir 0% de fragmentação. Tá? Nós temos que conseguir a menor fragmentação possível. E para conseguir isso, a gente tem que utilizar todas as melhores práticas possíveis para carregar os dados. Como é que eu vejo? Já te respondi lá. Então, para conseguir essa fragmentação o menor possível, a gente tem que utilizar todas as melhores práticas possíveis para fazer a carga dos meus dados. E se eu começar a carregar minha tabela 1 aqui e em paralelo carregar a tabela 2, o SQL Server vai alocar um extend para a tabela 1, para a tabela 2, depois para a tabela 1 de novo, e ele vai fragmentar minha tabela aqui. Então eu não posso fazer isso, eu tenho que primeiro carregar a tabela 1 inteira, completa, depois carregar a tabela 2 e assim por diante. Tá? E o que acontece? A gente vai ter que realmente criar a tabela inteira aqui na questão do extend. Tá? Uma outra coisa interessante aqui na questão da fragmentação de páginas, esse tipo de fragmentação que a gente está vendo aqui nesse slide que eu montei, então tem aqui a 31, 32, 33, 37. Né? Isso está acontecendo por quê? Porque eu estou trabalhando com o sistema OLTP. Eu tenho muitas transações simultâneas trabalhando com meus dados. Então eu acabo fragmentando minhas páginas aqui. Né? Mas mesmo que eu esteja só com um usuário trabalhando com a minha base de dados, a gente vai ter fragmentação de página na minha base de dados se eu estiver trabalhando com mais do que um core de CPU. Por exemplo, eu tenho só um usuário fazendo uma operação de book insert. Eu estou fazendo uma operação de insert de alguns milhões de registros. O book insert trabalha com o que a gente chama de batch. Então ele vai criar um bloco de 1000 e 1000 linhas, por exemplo, e ele vai começar a inserir na minha tabela. Só que na hora que ele vai fazer esse insert, o que vai acontecer? Ele vai pegar cada um dos meus batch, então de 1000 em 1000 linhas, e vai fazer um sort nessas 1000 linhas. Vai ordenar meus registros e inserir aqui dentro. Depois vai pegar o próximo batch, vai fazer um sort e vai inserir aqui dentro. Então, essa operação de sort que ele está fazendo vai gerar esse tipo de fragmentação. Tá? Então, é uma coisa bem interessante, porque mesmo que eu esteja com um usuário, então, eu não tenho um sistema OLTP, eu tenho um DW mesmo, eu estou fazendo uma carga inicial de dados agora. Eu não quero causar fragmentação nenhuma de extend de página. Vocês têm que fazer insert nessa minha tabela utilizando maxdop 1. Tá? Tem que utilizar só um core de CPU, senão vocês vão causar esse tipo de extend aqui. Tá? Respondendo aqui as perguntas antes de passar na parte de processador, comentaram aqui como é que eu vejo a fragmentação do extend. O Laet perguntou. Eu tenho uma consulta, eu posso depois, na hora que eu for postar para vocês o vídeo e o PPT no meu blog, eu vou colocar lá a consulta também que a gente utiliza, que ele vai mostrar para mim qual é o tamanho dos blocos de extend. Tá? Então, esse meu bloco de extend da tabela 1, qual é o tamanho máximo que ele tem aqui dentro. Aí o nosso ideal é que a gente consiga ter pelo menos dentro desse meu bloco de extend o tamanho de 400 extends. Tá? E aí a gente consegue rodar essa consulta, ver o tamanho que está. Se tiver abaixo de 400 é porque a gente introduziu fragmentação de extend. Depois eu passo essa consulta certinha para vocês. Tá? Não vai dar tempo, senão eu mostrava aqui na prática. Tá? Um restore organiza a fragmentação do arquivo no disco. O Gilson comentou, realmente. Se eu fazer um restore da base, ele vai resolver um problema de fragmentação aqui no meu disco, mas não resolve um problema, logicamente, dentro do SQL Server. Beleza. Tem mais uns 15 minutinhos aqui ainda, vamos passar a parte de processador. Uma outra coisa que a gente acaba enfrentando no dia a dia e que eu acho bem interessante a gente comentar.
a questão do hiperthreading. A gente tem um monte de processador aí com hiperthreading. Os novos processadores agora Core i5, Core i7, e consequentemente os novos processadores também que vão surgir daqui para frente agora até a nível de servidor também. Todos eles têm múltiplos cores físicos, mas todos eles também têm hiperthreading em cada um desses cores. Então, o meu processador aqui, Core i7, ele tem 4 core físico e ele aparece para mim para o Windows como se tivesse 8 processadores na minha máquina. Por quê? Porque cada um dos meus cores tem hiperthreading, então aparece como dois cores. E desde que foi criado esse hiperthreading, lá no tempo que a gente utilizava SQL Server 2000 ainda, que já tem uma discussão gigantesca sobre isso, tem inclusive o white paper comentando sobre hiperthreading, se é bom utilizar ou se não é bom utilizar, e a resposta sempre foi depende. Todo mundo sempre fala depende, ninguém bota a cara a tapa nessa questão do hiperthreading, até porque ninguém vai bater de frente aí com a Intel e começar a falar que o hiperthreading dela é uma droga. Mas o que acontece aqui com a questão do hiperthreading? Entrando na parte um pouquinho mais técnica aqui de como é que o SQL Server trabalha. Para quem já fez o curso do NUT, aí deve saber até melhor do que eu, o curso de SQL Server internos, ele fala bastante da questão do SQL-OS. Então, o sistema operacional que o SQL Server tem, que controla boa parte das nossas tarefas. Então, o desculpa, rolou a língua aqui um pouquinho. Então, o SQL-OS, ele cria o que a gente chama de um scheduler para cada processador lógico que o SQL Server reconhece. Então, se eu tenho 8 processadores na minha máquina, ele vai criar um scheduler para o processador. Tranquilo? Só que o que acontece aqui? O SQL Server não faz diferença nenhuma entre processadores físicos e processadores lógicos. Então, se eu tenho um processador com hiperthreading ou um processador físico realmente, não faz diferença. Ele vai criar um scheduler para cada processador. E depois, em cima desse scheduler, o que o SQL Server faz é o quê? Ele pega todos os worker threads que eu tenho disponíveis e ele vai dividir nos meus schedulers. Então, se eu tinha, por exemplo, um número aleatório aqui, não tem nada de real nisso, mas eu tinha 200 workers, por exemplo, e eu tinha 4 schedulers, ele vai dividir 200 por 4. Se eu tenho hiperthreading, eu tenho 8 schedulers. Então, ele vai dividir os meus 200 workers por 8 schedulers. O que acontece? Quando vocês fazem uma operação, quando você tem que fazer uma operação no SQL Server, ele sempre vai pegar um desses workers. Esse worker vai utilizar um dos meus cores de CPU e ele vai receber um quantum, ele vai receber um tempo de CPU que ele pode utilizar. O que vai acontecer quando eu tenho o meu hiperthreading? A gente tem 2 problemas principais aqui. Primeiro, se eu tenho o nosso ambiente padrão, OLTP, sem um especialista em banco de dados para ir lá e configurar a questão do MaxDop. Por padrão, o SQL Server a gente instalou, ele vai utilizar o quê? Todos os cores que eu tenho no meu servidor. Então ele vai utilizar todas as minhas CPUs para executar as minhas consultas. O que vai acontecer é que quando eu começar a rodar consultas muito complexas, vai acontecer o paralelismo, que a gente já está mais acostumado com esse carinha. O SQL Server vai fazer a otimização de consulta pensando que eu tenho 8 CPUs, mas na verdade eu só tenho 4. Por quê? Porque fisicamente a minha CPU está dividindo, está compartilhando entre o meu processador físico e lógico o meu cache L1 e o meu cache L2. Então eu tenho a mesma memória que é utilizada pelo processador. Então eu vou ter 2 workers trabalhando com uma CPU e compartilhando memória. Se eu precisar jogar informação para o meu processador para ele trabalhar, ele vai ter que ficar tirando informação do que o worker antigo estava utilizando e jogando informação dele. Isso vai acontecer o que a gente chama de trash no meu cache. Ele vai ter toda hora que ter que trabalhar para fazer essa operação. E o outro problema que vai acontecer é que o SQL Server vai fazer um nível de paralelismo muito alto. Como esses meus workers estão tendo essa dificuldade para processar a informação, porque eles estão competindo por cache L1 e L2 a nível de processador físico, a minha consulta vai demorar mais para ser executada. Isso vai fazer com que lá no SQL Server eu comece a ver que eu vou ter problemas de CX Packet. Então eu vou ter muita espera com o meu tipo de espera lá, meu wait type vai estar CX Packet. Isso quer dizer o quê? O meu paralelismo está esperando que a outra thread, que o meu outro worker termine de trabalhar para retornar minha informação. Tudo isso eu estou falando
logicamente, como é que o SQL Server está trabalhando internamente. Na prática, então vamos ver aqui se eu estou falando a verdade ou não. Eu peguei aqui essa minha base de dados que eu tenho com 700 GB e rodei a mesma consulta, né, com diferentes maxdop, como vocês estão vendo aqui, 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Eu tinha aqui 24 core, tá? Mas logicamente eu tinha 12 que eram físicos e eu estava com o hiperthreading habilitado, então apareceu como 24 para o SQL Server. A gente consegue ver que com um core eu executei a consulta em 15 minutos e 26 segundos. Li 327 megabytes por segundo. Né? Com 2 caiu para 6 minutos, subiu um pouco a minha performance aqui. Comecei a subir o meu número de core. Vejo que com 24 core eu rodei minha consulta, com todos os cores que eu tinha disponível, a minha consulta rodou em 3 minutos e 54 segundos. A minha leitura caiu para 203 megabytes por segundo. Por que eu tive essa queda? Pela forma que a SQL Server estava trabalhando, que ele estava gerenciando, eu estava tendo muito pacote de espera aqui, CX Packet, eu estava tendo que esperar com informação, eu estava tendo meu trash no meu cache, caiu a minha performance na minha consulta. Desabilitei o hiperthread no meu processador. Como é que eu fiz isso? Onde é que eu consigo desabilitar esse hiperthread? No meu caso, no meu servidor, eu não tinha como desabilitar isso a nível de BIOS, nada do tipo fisicamente no servidor. Eu desabilitei isso como? Indo lá no Affinity do SQL Server e desselecionando os processadores lógicos. Então, eu simplesmente desabilitei os processadores lógicos na afinidade do SQL Server. Deixei só os 12 processadores físicos habilitados. O que aconteceu? Rodei a mesma consulta, limpei logicamente a memória, rodei lá um drop clean buffers, rodei a mesma consulta de novo, e vamos ver o que aconteceu. Com o core, pode ver que já diminuiu o meu tempo de consulta de 15 minutos para 12. Apesar de meu megabyte por segundo de leitura ter sido menor. Mas mesmo assim, eu consegui ter um tempo de execução menor. Por quê? Porque eu não tive muito wait nesse caso. Eu não tive que ficar esperando por nenhuma informação. A SQL Server conseguiu fluir melhor com a minha consulta. Fui subindo até 12 core. Olha só que interessante. Eu estou com a metade de núcleos de processador do que na minha consulta aqui em cima. Mas olha a diferença no tempo. De 3 minutos e 54 segundos, caiu para 2 minutos e 40 segundos a execução. Com 298 megabytes por segundo, bem acima aqui dos meus 24 core. E acima ainda do que eu fiz com 12 core com o hiperthreading habilitado. Por que eu tive esse ganho de performance? Por essas questões que eu estava comentando. A gente conseguiu trabalhar com informação menor. Até com o hiperthreading habilitado, pode reparar que a minha consulta é mais rápida usando um maxdop de 12 do que com um 24. Essa questão do hiperthreading, ela é muito discutida entre o pessoal que trabalha com SQL Server, o pessoal de infraestrutura, desde a SQL Server 2000. Sempre, como eu falei, todo mundo sempre fala que depende muito se eu vou utilizar, se eu não vou. O que a gente tem visto na prática, quando a gente está trabalhando nos clientes, é o quê? Se eu tenho meu servidor com baixa utilização de CPU, eu tenho pouquíssima utilização de CPU no meu servidor, e eu habilito o hiperthreading, eu vou ganhar performance. Eu consigo realmente ganhar performance. Por quê? Porque eu vou ter o dobro de schedulers, eu vou conseguir dividir a minha carga de trabalho entre mais workers, isso significa que a minha tarefa está esperando menos tempo, porque eu vou ter mais workers trabalhando, trabalhando mais rapidamente, na verdade, ele não fica parado tanto tempo na fila esperando por um quanto. Mas, se eu tenho um servidor com uma utilização muito grande de CPU e eu habilito o meu hiperthreading, a minha performance cai. Eu posso pensar, eu estou com 12 CPUs, 12 cores de CPU, eu estou com o meu processador a 90% de utilização, eu vou aumentar para 24 cores. Teoricamente, o meu uso de CPU deveria cair, certo? Mas o que acontece é justamente o contrário. Se eu estou com uma utilização muito alta de CPU e eu habilito esse carinha, o que vai acontecer é que eu vou ter muita espera no meu SQL Server e a minha performance vai ficar ainda pior. E esse é um caso que a gente tem problemas tanto em OLTP quanto em DW. Aí realmente em OLTP é ainda muito mais evidente, é muito pior a questão desse problema do hiperthreading. Beleza? Dá para acompanhar aqui isso aqui, pessoal? Todo mundo quer também essas perguntas, não sei se o pessoal está acordado ainda também. Eu já estourei meu tempo para avaliar. Mas o que eu queria comentar realmente para vocês, pessoal, era mais essa questão de infraestrutura. Deixa eu passar aqui para os links.
mais a questão de infraestrutura de hardware, que essa questão do hyperthread eu acho muito interessante, porque isso aqui vai mostrar para mim que o quê? Se eu tenho lá na minha empresa um servidor com 4 processadores, por exemplo, e eu estou com uma carga de trabalho muito grande, o que acontece sempre é o quê? O que acontece é que o pessoal, o gerente de TI, o pessoal de TI que não tem tanto conhecimento profundo do hardware, não sabe tão bem sobre como é que funciona internamente o produto, o que eles fazem é comprar o máximo que o orçamento deles consegue. Então eu vou jogar mais hardware no problema. Né? Alguma coisa está lento, é problema de hardware. Compra mais hardware. Então eu vou lá e vou comprar uma máquina com 24 cores de CPU, vou jogar um monte de memória nessa máquina aqui. Né? Outra questão interessante, quanta memória que eu vou utilizar? Já estou no tempo que eu não vou ficar entrando tanto detalhe aqui. Mas o ideal é que para cada CPU que eu tenho, eu vou utilizar 8 GB de memória. Então eu tenho 24 cores de CPU, eu teria que ter 24 vezes 8 aqui. Que seria o cenário ideal. Mas não vou entrar em detalhes agora explicando muito, porque estourou o tempo mesmo. Depois eu posso fazer um post ou um outro vídeo explicando melhor essa questão da memória também. Mas a questão interessante que a gente acaba sempre gastando muito mais do que o necessário. Né? Então, o que acontece, muitos clientes da Solid, inclusive, acontece isso. Tá? Eles preferem pagar muito menos por um serviço de uma empresa que vai ajudar eles dando uma consultoria, por exemplo, e gastar muito mais com hardware, comprando mais memória, mais processador, e acaba acontecendo o quê? Quando coloca em produção, a performance é horrível. Né? A performance é muito baixa. E aí o que acontece depois? Aí eles chamam o pessoal para fazer uma análise e a gente faz o quê? A gente chega num cliente desse daqui, por exemplo, eu não tenho a quantidade de memória certa. O que eu faço? Não tenho como comprar mais memória agora, eu vou desabilitar o processador. Se eu só tenho memória suficiente para 12 processadores, eu não vou usar 24, eu vou usar 12 processadores e ponto, e acabou. Né? E aí o cliente fica, mas eu gastei dinheiro comprando 24 cores. Pois é, gastou dinheiro à toa porque não fizeram um trabalho legal no começo do projeto, balanceando o meu hardware adequadamente. Esse é o ponto-chave, a palavra-chave que vocês vão ver sempre que vocês começarem a ler sobre Fast Track, sobre hardware para alta performance para banco de dados. Balanceamento. Não me adianta de nada ter 24 cores de CPU se eu não tenho memória suficiente para isso, se eu não tenho um disco suficiente para isso, se eu não criei minha base de dados da forma correta para isso. Tá? Esse era o ponto-chave que eu queria mostrar mesmo para vocês com essa apresentação. Eram algumas dicas, algumas coisas interessantes na questão de hardware que a gente passa batido, faz a instalação Net Finish, né? E acaba, por causa disso, tendo uma perda de performance gigantesca. Né? Como eu mostrei para vocês lá no começo, só a questão de localização do arquivo é 30% de performance. Aqui faz o cálculo aqui de quanto é que eu tive só desabilitando o hyperthread. Né, de 4 minutos para 2,40 para 3, né, tive um ganho de performance de mais de 1%. Não quero fazer aqui o cálculo porque eu sou péssimo nessa matemática, mas já dá mais uns 15, 20% aqui. Né? Então, quanto é que custa para vocês esse ganho de performance? Né? Quanto é que vale para vocês ter um ganho de 15% de performance no servidor? Né? Então, é bem interessante isso. O José de Mello está perguntando quanto de memória que essa máquina de teste tinha. Essa aqui estava com 98 GB de memória. Deixa eu até ver aqui. Estava com... Ela não estava 100% balanceada, ela estava com 98 GB de memória. Estou conectado aqui na máquina. Ela estava balanceada para meus 12 processadores físicos. Porque eu estava desabilitado o hyperthread, eu não utilizo o hyperthread no Fast Track, então ela estava habilitado para 12 cores físicos, estava com 96 GB de memória RAM. Tá? O melhor resultado foi com 8 cores. Realmente o meu melhor resultado em questão de tempo foi utilizando 8 cores. Por quê? Por causa da questão do paralelismo. Né? Eu estava simulando uma carga aqui de OLTP e eu estava com paralelismo. Ô Fabiano, quanto é que tu utiliza de max Doppler quando tu está utilizando o sistema de OLTP? Quanto é que tu define nos clientes? 8. Tu utiliza 8 ainda? Normalmente sim. Depende. Depende. Normalmente eu deixo tudo. Ok? Mas começo a analisar o que está sendo paralelizado. Na teoria, em ambientes OLTP, eu acho que não tem que ter paralelismo. Tem que ter raras exceções onde paralelismo é utilizado.
O Newton, se eu não me engano, é um que coloca no paralelismo 1 em todos os ambientes de Zero. produção dele, né? Ele bota para usar o zero vai O fazer Lart, todos, né? Eu acho que o Newton coloca 1, né? o Lart também faz isso. É. É lá. Ah, concordo, é o Newton. O Newton está sem microfone, mas aí concordo. O É, o Newton, nos ambientes de produção dele, desabilita completamente, nós temos a LTP, a questão do paralelismo. Aqui, como eu comecei a ter um paralelismo muito alto a partir de 10 cores, o que aconteceu é que eu comecei a ter um nível muito alto de espera City Packet no meu servidor, e daí eu tive uma perda de performance. Tá? Pode ser meio bruto que eu vou falar, mas já provei por uma vez, tem o melhor desempenho. Mas eu acho que quem coloca paralelismo para zero é porque não quer olhar quais consultas que estão sendo paralelizadas. Eu acho que Para zero ele vai utilizar é, tudo. eu acho que o cara tem que olhar o que está sendo paralelizado e por que está rodando em paralelismo. Na teoria, ambiente LTP não é para ter um relatório que retorna 5 milhões de linhas. Se está retornando 5 milhões de linhas, tem alguma coisa errada. Então é mais lógico do que a programação, do que física mesmo. Mas é claro que para ambientes igual o do Newton, que tem 50 mil servidores, aí é difícil. É difícil analisar um por um. Pois é. Mas é uma forma de, como tu falou, né? É uma forma de melhorar a Isso, força bruta. Como eu Exato. forço que ele vai realmente utilizar só um core de CPU. Né? Né? Não vou ter problema de CXPact no meu servidor aí. Né? Mas beleza, pessoal? Bem, o que eu queria comentar e retirar isso, né? Com alguns links aqui no meu blog, eu vou botar toda essa informação lá, o vídeo. Vou lembrar de colocar a consulta para verificar a fragmentação a nível de extent. Tá? Ela perguntou, pediu para mim não esquecer ali. Né? Documentação do Fast Track, na documentação do Fast Track ele fala bastante dessa questão de balanceamento de hardware. Muitas das dicas que eu comentei aqui, na verdade todas. Né? Essas dicas que eu dei aqui para vocês não estão nesse documento aqui, eles estão realmente nas boas práticas internas que a gente utiliza na Solid e que por isso que eu comentei para vocês que a gente consegue um ganho de performance até melhor do que está aqui nessa documentação. Né? Mas para quem quiser saber da questão de não ter fragmentação a nível de extent, a nível de página no meu ambiente, dá uma olhada nesse arquivo de Dataload Best Practices que ele fala bastante sobre isso também. Tá? Bem, pessoal, se o pessoal tiver mais alguma dúvida, pode perguntar na questão de chat, senão também está no meu endereço de e-mail aí, o meu Twitter, que a maioria das pessoas aqui a maioria deve conhecer. Pode perguntar, fazer pergunta à vontade, que eu vou ficar feliz em ajudar. Mais alguma questão aí? Vamos ver. Acho que eu já fui respondendo no meio da apresentação e está tudo tranquilo. Bem, pessoal, então acho que era isso. Espero que tenha mais alguma coisa a acrescentar aí, Fabiano. Tem sorteio já? Esse aqui eu não tenho, né? Como fazer? Não, vamos deixar para a próxima terça-feira. Bom, pessoal, só um lembrete, próxima terça-feira, sessão do Itzik Bengan. Então, na boa, dispensa comentários em relação a quem é Itzik Bengan e então, imperdível, tá bom? Itzik Bengan é o deus do Transact SQL, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Eu espero que o pessoal tenha conseguido entender ali a importância dessa questão de prestar atenção no hardware também. Né? E é isso aí. Até a próxima.